Oi, meu nome é Júnior. Oi, eu sou a Letícia e hoje nós vamos te contar tudo que nunca te contamos. Não esquece de se inscrever no nosso canal, tá? Já curte esse vídeo aqui, se você já é inscrito, se você não é, se inscreva. Compartilha esse vídeo e segue a gente no nosso Instagram, tá bom? É @_JollyRobbie. E a gente tá tendo atualizações lá sobre nossas leituras, sobre outras coisas que a gente tá trazendo pro canal e às vezes a gente leva algumas coisas só pro Instagram, então não deixa de acompanhar lá também. E volta e meia vai ter sorteio por lá, então você já corre lá pra você participar dos sorteios, tá? Porque eu sei que vocês gostam de sorteio. Eu falo sempre de sorteio porque eu sei que eles gostam de sorteio. Hoje a gente vai falar sobre um livro que foi meio controverso entre a gente. Sim. Tá bom? Que é o livro Tudo Que Nunca Contei, da autora Celeste Ng. O livro foi lançado em 2014, né? Sim. E a gente leu ele quase na época de lançamento. Foi lá pra 2015, no Tem máximo. tempo, na verdade. Mas eu lembro que tava lançando, quando nós lemos, tava lançando o outro livro dela, que é Pequenos Incêndios em Todos os Lugares. Em vários lugares, tem Em toda assim, parte. Em toda parte. Que virou série pelo Prime. Eu tô louco pra assistir a série, porque tem um elenco muito maravilhoso. Sim. Mas eu ainda não assisti, porque eu ainda não terminei de ler Pequenos Incêndios em Todos os Lugares. E eu adoro essa autora. Em toda parte. Eu adoro essa autora. Mas assim, nós lemos o livro na época que saiu. E nós sempre tivemos entre nós um dilema muito grande sobre esse livro. Sim. E a gente vai falar desse dilema na parte com spoiler, porque a gente tem que contar dele, o final pra falar do dilema. Nossa dúvida é justamente sobre o final do livro. Mas, então, pra discutir isso, vai ter um pouquinho de spoiler, mas a gente avisa. Mas a gente avisa na hora. E o livro vai contar a história da Lídia, né? Isso. Que é uma adolescente de quantos anos? Assim, gente, primeiro a gente tem que falar que a gente leu o livro há muito tempo. Então, e a gente tá lembrando tudo de cabeça. A gente não fez nem roteiro pra esse vídeo. Então, assim, alguma coisinha pode sair errado, alguma coisinha a gente pode estar confundindo com outro livro. Mas releva aí, tá bom? Tá. Mas então é sobre a Lídia, que é uma adolescente de uns 15, 16 anos. Ela tá quase em idade de entrar na faculdade, né? Exatamente. Que ela quer ser médica, ou pelo menos eles acham que ela quer ser médica, a família dela quer que ela seja médica. E ela é de uma família sino-americana. Eles são orientais, que vivem ali em Ohio, tá? Então eles... Essa história lida muito também com o preconceito racial, sabe? Sim. De questão de outras pessoas de outras raças. Sim, porque muita gente compara oriental a cor branco, sabe? Acha que o oriental não sofre preconceito. E isso tá muito longe de ser verdade. Muito. Até os nossos preconceitos que a gente acha que, entre aspas, é elogio, quer falar que o oriental é inteligente, que é bom de matemática, isso é preconceito. Isso Sim, já é bota uma muito... pressão. Isso é... Então, assim, tem muito... E além disso, tem as partes negativas. Todo mundo sabe, todo mundo tá cansado de saber o que se fala sobre a cultura oriental. Então, assim, muita gente equipara eles a brancos, e isso tá muito longe de ser verdade e que merece respeito como uma etnia e observando a sua cultura, Sim, né? com suas culturas, com seus contrastes ali separados, entendeu? Sem se comparar com outro tipo de etnia ou cor. Sim, e exatamente. Esse livro foi o primeiro livro que eu li que me abriu os olhos pra isso. Sim. Depois disso eu li alguns outros livros, li inclusive um que virou filme recentemente, não lembro o nome dele, de um menino que... O menino tá fazendo uma entrevista de emprego e a menina tá sendo deportada e ela tá indo pro advogado pra... É um livro que virou filme, muito bom, vou colocar o nome dele aqui em algum lugar, ele é muito bom. E ele também trata muito dessa questão. Então esse livro foi o primeiro que me abriu os olhos para a questão do preconceito contra orientais. Então ele já me marcou bastante nesse ponto. Você vê que é muito importante esse tipo de livro, gente. Sim. Porque, por exemplo, a gente tem esse livro que fala sobre preconceitos contra orientais. A gente tem o livro ali O Ódio Que Você Semeia, Sim. que mostra pra gente uma perspectiva completamente diferente com relação ao racismo. Então, assim, você vê, umas coisas que te abre o olho e te faz observar uma situação de forma completamente diferente, sabe? E te mostra isso dentro de uma história. Então, muitas vezes, igual, a gente não lembra de tudo da história do livro, mas essa parte me marcou. O livro se tornou importante pra mim por essa parte que nem é o plot principal do livro. Não é, inclusive, isso é bem secundário, inclusive, vamos falar do plot principal do livro. É um drama familiar, né? Sim, muito drama. Muito drama e muito familiar. Fica muito ali. familiar. É realmente, o livro ele se passa ali no núcleo da família, da entendeu? Família Lee. Pai, mãe, irmãos e a Lídia. Só isso. Você não tem... Assim, a participação que você tem de outros personagens é muito secundária, só citando, entendeu? Fulano, acabou. E o livro já começa com a Lídia desaparecida. E a casa deles fica perto de um lago. E logo em seguida já acham o corpo da Lídia no lago. Isso não é spoiler, gente, porque está na primeira página isso é do livro. a primeira página. E aí tem toda uma questão, porque a família dela, enquanto a polícia trata como suicídio, a família dela fica revoltada e fala, não foi suicídio. A Lídia não tinha por que
se suicidar. Ela não E tinha aí, motivos pra isso, né? e toda a família ali começa a meio que se mobilizar e eles não conversam um com o outro. Isso é muito interessante. Eles não têm diálogo. Mas cada um com os seus parafusos começa a identificar na Lídia por que ela faria isso. Eles começam a, tipo, relembrar momentos que eles tiveram com a Lídia. Ou, tipo assim, o que pode ter desencadeado aquilo, entendeu? E formado a personalidade dela. Isso, ou senão eles também começam a pensar assim, eu tô relembrando algumas coisas pra justificar que ela não se suicidaria, entendeu? E isso é muito interessante, porque eles começam o livro falando assim, não, a Lídia não faria isso. E você, como leitor, tem certeza, não, a Lídia não faria isso. Só que depois a autora vai mostrando, à medida desse, que apesar deles terem as nuances, assim, aquelas... Apesar deles terem certeza que a Lídia não faria aquilo, pode ser que ela tenha feito, sabe? Nas nuances que a autora mostra. E se eles tivessem conversado entre si, aquilo eles não saberiam, teria acontecido. Eles saberiam, sabe? Só que eles não conversavam entre si. Porque a família exercia uma pressão muito grande em cima da Lídia, a mãe e o pai principalmente, querendo que ela fosse médica, eles tinham isso na cabeça, fixo. Ela ia ser médica, ela ia ser médica. Já era meio que um casamento de fachada, né? Um casamento dos os dois, pais. assim, dá pra ver claramente que eles eram infelizes, completamente infelizes. O pai, porque ele já tinha um caso, ele era professor, não era? Sim, ele tinha um caso já, ele já traía a mulher dele. A mãe da Lídia, ela tem vários problemas familiares com a mãe dela. Isso, a mãe da Lídia tem uma repressão muito grande, que ela queria ser médica e ela teve que largar porque ela estava grávida. Sim, é verdade. Lembrei disso, ela teve que largar a faculdade porque ela estava grávida. E aí ela transferiu esse sonho pra filha. Lídia. Só que enquanto isso, o irmão da Lídia, que eu acho que até é o irmão mais velho, que é dele que ela estava grávida, né? E aí ela meio que despreza o menino, porque ela coloca a Lídia em primeiro lugar em tudo e o filho fica ali meio abandonado. E tem a menina menorzinha, que também... Na verdade, a menina menorzinha é a que mais tem visão do que tá acontecendo. Isso, assim, de um todo. Do problema da Lídia, porque ela sabe que a Lídia não quer ser médica. E ela também vê a família, tipo assim, ela é muito nova, então ela não tem aqueles dramas familiares, ela ainda não viveu o suficiente pra ter esses dramas. Então ela enxerga todo mundo como um terceiro, sabe? Tipo, de longe. Ela vê a mãe sofrendo por não ser médica, ela também repara nas fugidas do pai. A Lídia conta pra ela, né, que acho que ela conta que ela não quer ser médica. Então, tipo, quando tá no ponto de vista ali dessa irmãzinha, você começa a ver que não é tão assim, não é tão lindo, não é uma história tão bonita de uma menina que simplesmente caiu no lago e morreu. Sim, então isso faz, você começa a questionar. O irmão dela meio que isolava ela por ela receber tanta atenção. E até teve um momento em que ela caiu no lago quando ela era pequena. Quando os dois eram pequenos. E o irmão dela tava lá com ela, e o irmão dela hesitou na hora de salvar ela. Sim, ela quase se afogou. Ele pensou como seria fácil deixar ela morrer ali. Sabe, como seria mais fácil pra ele, só que aí depois ele salvou. E ele carrega essa culpa, assim, ó, ele se agarra nessa culpa e ele toma como missão provar que a Lídia não se matou no lago. E ele começa a pesquisar isso, e a Lídia, ela tá afastada das amigas dela, né? Sim, ela até finge que conversa com as amigas dela pra mostrar pros pais dela que ela tem uma vida social, mas, tipo, ela não conversa com nenhum, ela não tem amigas. Só que o irmão descobre que ela tá andando com o garoto problema da escola, e ela tá andando pra cima e pra baixo com esse garoto problema. Eu acho que é isso que a gente pode falar do livro, sem spoiler, né? Pequenos spoilers, mas... pequenos tipo spoilers. assim, é uma coisa... O que a gente falou aqui, gente, é muito mais aprofundado no livro, entendeu? A gente falou, tipo, muito superficial. Quando você entra, tipo, quando você tá na história, você tá lendo ali, eles te dão cada detalhe. E é muito cada olhada, cada pensamento da família ali, tipo, da mãe dela, principalmente remoendo essa coisa dela não ser médica, sabe? Então, tipo, ela remoe muito. Tem uma hora que você fica aflito. Sim, e essa coisa de no início você falar, não, mas a Lídia tava perfeita, a Lídia tava feliz, ela não tem por que se matar, e aí você ir descobrindo, assim, as pequenas coisas que ela nunca contou, e que ninguém nunca contou, a família inteira nunca contou, e você fica assim, gente, só fala, abre a boca e fala, senta numa mesa e conversa. É muito, dá uma agonia, né, isso gente? é um porque, drama. Gente, sinceramente, todos os problemas que a família podia ter sentado e conversado, porque tem vários momentos, tipo, na hora que a esposa, a mãe da Lídia, tá pensando em alguma coisa e ela, porque eu poderia falar isso pro meu marido, mas eu não vou falar, porque ele tem problema, ou ele não vai ouvir, ou ele não tá nem aí, entende? Então, tipo, ela nem tentou falar. Então, assim, é um drama
familiar sobre comunicação. E é uma coisa, claro, exagera esse âmbito, né, da comunicação, mas é uma coisa que acontece muito em todas as famílias. Sim. Todas as famílias têm um problema de comunicação alguma vez ou outra, algumas maiores, outras menores, mas tem isso. Então é um livro muito, muito importante. Eu recomendo pra todo mundo ler. É um dos meus livros favoritos. Eu achei ele um pouco denso. Ele é denso, mas ele não é difícil de ler. Ele, não é difícil de ler, mas assim, tem alguns capítulos que eles são muito longos. Muito longos. Tem. Tipo, tem capítulos longos e tem capítulos que, tipo, eles ficam martelando na mesma coisa. E tem mas isso é importante. Que não tem nada a ver com a história. Isso. Mas assim, eu achei importante porque eles martelam aquilo que você vê que aquilo ali mudou alguma coisa. Você tem que focar naquilo ali e tentar extrair dali a história. É muito interessante. A autora não te dá a história pronta, você tem que procurar a história no meio da vida daquela família. Então, recomendo muito esse livro. A partir de agora vai ter spoiler que a gente vai falar do final do livro. Se você já leu, por favor, fica aqui, que a gente tem que sanar essa dúvida que existe entre a gente. E comenta aí embaixo com quem que você concorda. Não comenta o que aconteceu, só comenta assim, concordo com fulano, porque quem não leu o livro pode pegar o spoiler. Só fala assim, concordo com fulano. Mas, por favor, quem não leu, leia e vem aqui dar opinião. E quem já leu, fica aí pra dar opinião. Sim. A questão é que, no final do livro, depois de o irmão da Lídia descobre que ela, na verdade, não queria ser médica, que ela tava passando por aquela pressão gigante, e descobre que ela tava andando com o garoto problema da escola e ela se abria pra esse garoto problema. Ela era meio apaixonada nele, né? Só que ele era gay, só que ninguém sabia disso. E ela até declara pra ele, mas ele não quer saber. Só que aí a Lídia tava numa confusão muito grande. E aí que vem a parte que nós divergimos bastante. Um dos últimos capítulos é mostrando a visão da Lígia do dia do acidente. Do acidente, exatamente, do acidente. Exatamente, do acidente. Eu vou falar do acidente, mas a minha opinião é diferente. Pois é, que aí a Lídia, ela meio que, na cabeça dela, pela minha interpretação, ela botou, você já leu esse livro, então eu não preciso ficar contando a história, mas na cabeça dela, ela botou que aquele ponto onde ela quase se afogou durante criança foi um ponto de virada. Aquele ponto ali foi muito importante na vida dela. Foi dali que ela emergiu a Lígia que ela era. Só que ali, e por isso ela tinha medo de nadar. Ela sempre teve medo de nadar e nunca aprendeu a nadar. Só que aí, ela, na cabeça dela, que ela quer desistir de tudo. Ela quer não ser médica e a família dela fica pressionando aquilo. Ela quer trocar de amigos, ela quer trocar de escola, ela quer trocar de tudo. Ela sai de casa no meio da noite. Ela pega um barco e vai pro meio do lago impulsivamente, ela não sabe por que ela fez isso. Só que no meio do lago ela chega à conclusão que a única maneira dela emergir para essa nova vida é deixando a vida dela para trás. E nisso ela pula do barco, só que ela pula com a certeza de que ela vai conseguir nadar. Ela tem a certeza absoluta que ela vai emergir dali. Não mesmo. Ela vai emergir dali a nova Lígia. Porque essa nova Lígia sabe nadar. Essa nova Lígia não precisa de ninguém para ajudar ela. E ela faz isso e ela não consegue nadar e ela morre afogada. Só que a Letícia acha que ela se suicidou. Por quê? No momento que ela vai pro lago, ela descobre que o pai dela tá traindo a mãe. Ela descobre isso. A mãe dela fala dos problemas que ela teve com a mãe, inclusive da revolta que ela tem na vida dela sobre não ter sido médica. É quando o menino rejeita ela. Entendeu? Então ela tá com uma bola de problemas ali que ela não consegue resolver. E assim, eu acho que uma das coisas que mais impactou ela foi ela descobrir que o pai tava traindo a mãe. Porque eles tinham, tipo assim, como eles não conversavam, ninguém falava nada, ninguém nunca falava nada, eles achavam que os pais estavam bem. Tipo, meu pai é professor, ele é bem resolvido, minha mãe cuida da gente, tudo, entendeu? Então, tipo, elas achavam que a vida deles estava tudo bem. Então, quando ela vai pro lago, ela fala, eu vou deixar essa vida pra trás, quando eu voltar eu vou conversar com meu pai, quando eu fizer isso eu vou fazer aquilo. Só que, Júnior, ela não sabe nadar, gente. Ela não sabe nadar. Mas ela acha que é intuitivo. E ela vai pra onde? Ela vai pro lago pra onde ela não sabe nadar, entendeu? E aí, outra coisa, quando ela vai, ela vira e fala, quando eu voltar, eu vou conversar com os meus pais, eu vou fazer aquilo. Mas isso é uma coisa que ela nunca fez. Mas ela ia fazer, ela tava fazendo planos pro futuro.
A pessoa que vai se matar, ela não faz planos pro futuro. Mas, assim, gente, você não vê isso, porque você vai vendo o deterioramento da família, o livro inteiro. Mas você vai vendo também ela construindo. Ela tem todo um Ela discurso. não constrói nada, Júlio. Ela faz um discurso na última página do livro. Mas ela chega ali decidida de que ela vai mudar de vida, que ela vai fazer a vida dela valer a pena, que ela é a Lígia, ela não é a mãe dela, ela não é o pai dela. E ela Sim, vai isso fazer aí é valer a verdade. Ela pena. fala, eu não sou minha mãe, só que... Só que o problema é que você pega um livro que todo mundo, no final do livro, a família tem certeza que ela se suicidou, né? Sim. Tá assim, não, ela se suicidou mesmo, mal aí. Só que você pega um livro que é extremamente profundo pela questão de não, ela não se suicidou, foi um acidente. Foi uma bobeira da cabeça dela? Foi, achar que ia nadar. Mas foi uma bobeira impulsiva. Ela tava num momento de impulsão. Só que você pega essa coisa que dá assim, toda uma camada nova pro livro e você transforma no livro da menina que se suicidou. Não que isso seja ruim, mas assim, você corta, sabe? É como você pega o livro com o meu final, ele tem essa profundidade. O livro com o seu final, ele tem essa profundidade. Mas, gente, mas isso aí eu tô falando da história que você leu, entendeu? Mas você tem o livro ali, você tem todas as páginas, você tem o negócio crescendo, você tem uma construção. Que, na verdade, uma construção não, você tem uma decadência total da família, inclusive da Lídia. Inclusive da Lídia, porque você lembra que o irmão dela pega ela fumando. Ele vê ela fumando. O garoto problema fumava. Sim, e quando ele faz isso, ele fica mal decepcionado. E ela fica mal triste falando que vai parar e não sei o quê. Então, tipo assim, tudo bem. Eu acho que faz sentido você falar que uma pessoa que faz plano pro futuro não se mataria. Ok. Mas uma pessoa que não sabe nadar, pular na água... Inclusive no lago que ela quase se afogou. Justamente, era simbólico. Não faz nenhum sentido, porque ela nunca nem tentou nadar, gente. Ela nunca nem tentou aprender. Enfim. Se ela tivesse feito algum esforço, tipo assim, falasse, não, ok, eu vou, tipo, eu quero voltar, eu quero fazer uma coisa diferente. Não vai no lugar onde você provavelmente vai morrer. Ela acha que não vai morrer. Ela acha que ela vai conseguir nadar. Ela vê todo mundo nadando. Nadar é coisa fácil, ela acha na cabeça dela. Ela nunca tentou. Não é questão dela não saber nadar. Ela nunca entrou na água pra saber se ela sabe nadar. E a única vez que ela entrou, ela quase morreu. A segunda vez que ela entrou, ela morreu. Caralho, ela tinha 5 anos de idade. Gente, ela entrou na água assim, na água. Não foi entrou na água, foi nadar. Mas enfim, tem 5 anos nessa conversa. Tem verdade. Tem 5 anos que nós discutimos. Eu achei esse livro maravilhoso. Quando eu li, eu recomendei pra ela. Eu fiz ela ler. Sim. E aí, quando eu vi que ela tava com esse final merda, bem ruim o final dela, eu falei, não tem como. Esse livro é ruim. O meu é bom. Esse livro é ruim. Mas eu vou te falar uma coisa. Ele pediu a opinião de uma terceira pessoa. E a terceira pessoa concordou com quem? Leu errado também, leu errado. Gente, mas isso aí é muito errado, Júlio. Você trata como se a seu ponto de vista fosse o certo. Não. Esse livro, uma coisa que a gente concordou foi, esse livro aí tem um final muito aberto. Ele vale da sua interpretação, entendeu? Vai. Então eu acho que depende muito da experiência mas que você tá tendo com o livro. O meu final é melhor. Ai, eu acho que talvez é também do seu momento, né? Porque se você tiver num momento mais de superação, você vai querer que aquela menina tenha superado. Se você tiver num momento mais down, você fala assim, ela tem motivo pra se matar mesmo. Vai lá, minha filha, você mata. Não, assim, tipo assim... Aqui a gente tá tratando do assunto muito, muito pesado, entendeu? Esse livro é muito pesado, esse livro é realmente muito profundo, é muito denso. Então, assim, eu acho que depende realmente muito da sua maneira de ler o livro, entendeu? Da experiência que você teve com o livro inteiro. Porque, tipo, por exemplo, se você começa da primeira página e você não presta muita atenção, não sei o que, vai chegar no final, você vai estar, tipo, não tô nem com essa família. Entendeu? Agora eu, enquanto eu tava lendo, gente, eu fiquei completamente imersa. Imersa, é uma coisa muito imersiva. É uma coisa, assim, que tira, que prende sua atenção. E cada detalhe, você quer saber, inclusive, enquanto a gente tá lendo, a gente torce o tempo todo, fala, gente, ela não se matou, ela não se matou, ela não se matou, porque você fica torcendo por isso. Mas quando chegou no final, eu realmente, tipo assim, do que eu tava lendo da Lídia, do que eu senti como, tipo assim, como uma pessoa que observa ela, foi esse final, entendeu? Infelizmente, foi esse final que eu senti. Eu não queria que tivesse acontecido, né? Porque, na verdade, quando você chega no final do livro, você não quer nem que ela tenha morrido. E esse não é melhor, o meu final é melhor. Enfim, então tá bom, a justificativa do Júnior. Deixa a opinião de vocês aí embaixo, o que vocês acham, você que leu o livro, fala, eu li e o Júnior tá certo. Agora, se você ler e falar assim, eu li a Letícia tá errado, eu vou pagar. Eu vou pagar. Então, nós temos aí 5 anos pra estar nessa discussão, gostaria muito de algumas pessoas. Comenta e concorda comigo. Para corroborarem comigo. Então, gostaria muito. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo outros vídeos pra gente trazer essa conversa, assim, alguns livros com final dúbio. É muito interessante, é bom de ler também. Dá vontade de bater? Dá vontade de bater, mas é muito bom. Então é isso, beijo. Tchau.